Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo para tratar da geração de pontos para amostragem de solo na agricultura de precisão. Nós já tratamos da geração de pontos em grade regular, já geramos grades regulares orientadas com alguma linha de plantio, declividade do terreno, mas ainda assim grades com distribuição regular de pontos. E agora nós vamos tratar da amostragem direcionada, que algumas pessoas também chamam de zonas de manejo, mas eu particularmente prefiro usar o termo amostragem direcionada porque zona de manejo é um conceito mais amplo, ele não trata apenas do direcionamento da amostragem de solo, mas do manejo da área agrícola como um todo, considerando estas zonas. Então eu vou usar o termo amostragem direcionada, ok? Bem, na amostragem direcionada, nós identificamos regiões que são homogêneas ou heterogêneas, né? Nós diferenciamos essas regiões, agrupamos as regiões homogêneas e separamos de acordo com as classes que nós estabelecemos. Como base de dados, nós podemos utilizar mapas de produtividade da área, mapas de NDVI, NDRE, obtidos por sensoriamento remoto, mapas agora de condutividade elétrica que estão sendo bastante estudados, enfim, diversos dados que permitem identificar justamente essas regiões homogêneas e classificá-las para gerar as regiões heterogêneas. Com esse conjunto de dados, nós também podemos trabalhar com séries históricas. Eu posso pegar um histórico de mapas de produtividade, posso pegar o conjunto de imagens de NDVI ao longo de uma safra e gerar um valor médio para essa área, e posso também cruzar informações. Para simplificar, nós vamos utilizar uma imagem de NDRE da nossa área agrícola. Nós vamos inicialmente filtrar os dados, porque nós vamos observar que esses dados têm pixels isolados com valores mais altos e mais baixos. É interessante agrupar esses conjuntos, fazer uma filtragem. Vamos classificar os dados, que a gente chama aqui de recodificação. O resultado dessa recodificação ainda possui as bordas irregulares, então uma nova filtragem corrige essas bordas para que eu possa gerar polígonos, que são as nossas zonas. De acordo com o tamanho das zonas, eu posso estabelecer uma quantidade de amostras para cada uma delas. E sabendo a quantidade de amostras, eu posso solicitar a criação de pontos dentro de cada um desses polígonos. Então essa aqui é a sequência que nós vamos atender aqui ao longo dos nossos trabalhos. Aqui eu tenho uma imagem de NDRE desse talhão agrícola. Então você pode observar que aqui são pixels de 10 metros. Eu já fiz uma representação variando do verde até o vermelho e é possível ver que nós temos, não é um ruído, mas são pixels isolados que estão pertencendo a outras classes, não configurando uma região com baixo valor de NDRE, mas um pixel apenas. Aqui eu já tenho uma região que é perceptível com um conjunto de pixels de valores mais baixos, porque os nossos dados variaram de 0,18 a 0,20. Então, primeira etapa, nós vamos usar o rank filter. Esse filtro ele é baseado na frequência de ocorrência dos dados. Ele pode fazer a busca circular ou quadrado. E aqui o raio é o número de vizinhos que ele vai utilizar. E aqui o porcentagem é a referência que ele vai usar para o valor de saída. Se eu usar um valor muito alto, ele vai pegar os valores com a maior frequência. Se eu colocar um valor muito baixo, ele vai usar o valor com a menor frequência para o pixel de saída. E um valor de 50, ele vai pegar os valores com frequência média e associar ao pixel de saída. Então aqui nós vamos aplicar o rank filter nos dados de NDRE com busca circular usando os 10 pixels vizinhos, e no dado de saída eu vou utilizar o valor que tem 50% de frequência, né? Então os valores ali com a frequência média. Vou executar. Pronto, está aqui o nosso dado de saída. Eu vou copiar o estilo, colar o estilo. Ok. Então esse aqui é o nosso dado após a filtragem, antes e depois, com base no ranqueamento dos dados e verificação da sua frequência de ocorrência. Mas veja que nessa
classificação, aqui nós alteramos a simbologia com base também na frequência deles, ó, que o modo está como quartil, criando 5 classes. Então, a partir da quantidade de pixels, foram criados os intervalos para que eu obtivesse 5 classes. Apliquei o mesmo estilo no resultado da nossa classificação. Esse aqui é o nosso resultado. Eu preciso agora reclassificar esses dados, ou seja, substituir os valores numéricos que estão aqui dentro de cada uma dessas cores. Veja que se eu clicar aqui, ele me dá um valor numérico, 0,190, 0,187. Eu quero substituir esses valores por valores 1, 2, 3, 4 e 5 correspondentes a estas classes. Então, eu vou pegar cada um desses intervalos aqui da legenda e aí nós criamos um arquivo de texto que eu coloco o valor inferior, limite superior e o novo valor, separados por 2 pontos. Então aqui ficou 0, 2 pontos, 0.1833, 2 pontos, 1. Ou seja, tudo que tiver entre 0 e 0.18 vai ser substituído pelo valor 1. Depois eu pego um novo intervalo, 0.1833 até 0.1900. Vai ser substituído pelo valor 2 e assim sucessivamente, completando todos os nossos dados. Vou usar a ferramenta RRecode do Grass, usando nossa camada de entrada ali, o resultado do filtro, e vou selecionar aquele arquivo de texto. Só reclass e executo. Aqui o nosso arquivo de saída. Se eu clicar aqui em cima, veja que o resultado agora, selecione outra camada aqui, output, valor 4, 2, 1, 3, certo? Então, aqueles valores de NDRE foram substituídos por valores inteiros de 1 a 5 correspondentes a cada uma das classes que nós criamos. Bem, feito isso, observe que o limite da minha área ele não está regular. Eu tenho essas pequenas reentrâncias aqui que, caso eu crie polígonos, ele vai criar um pequeno polígonozinho aqui. A solução para isso, novamente, é entrar com o Rank Filter. Agora, usando como entrada o nosso dado recodificado. Novamente com um raio de círculo, 10 pixels e 50% de ocorrência. Olha só, esse aqui foi o resultado da nossa segunda filtragem após a reclassificação dos dados. Então é possível identificar essas zonas, essas manchas agora bem uniformizadas, que são o reflexo, né, de todo o trabalho que nós fizemos desde esse arquivo de NDRE original, que nos permitiu identificar regiões discrepantes, né? Essa região aqui é bastante diferente dessa região, o comportamento dela, porém nós percebemos pixels com comportamento semelhante nessa região, valores mais baixos, aqui uma região de valores mais altos. Agora nós vamos converter isso aqui para um polígono. Então, a gente vem aqui dentro do raster, converter, raster para vetor. Nós vamos poligonizar. A partir desse arquivo aqui, ele vai criar um vetor e no campo DN, Digital Number, ele vai associar o valor da classe de 1 a 5. Olha só, aqui nós temos os polígonos. Quando eu abro a tabela de atributos, vejam que eu tenho aqui o número digital. O fato de ter aqui 1 e 1 recorrente é uma coisa interessante porque significa que ele não dissolveu as geometrias. Eventualmente, alguns outros softwares ou alguns procedimentos, isso é sempre importante verificar, ele agrupa polígonos com o mesmo valor. Vejam que aqui o digital number 1 e aqui o DN 1 também associado a polígonos diferentes. Isso é, caso você encontre em alguma ferramenta, algum software, quando você clicar no valor, dois polígonos aqui visíveis serão selecionados ao mesmo tempo,
em apenas uma linha da tabela de atributos, significa que esse seu arquivo vetorial ele é multi-feature, ou seja, uma linha da tabela de atributos está associada a mais de uma geometria. E aí seu arquivo foi dissolvido. Você tem que converter ele de multipart para partes simples. Não é o nosso caso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de cada uma dessas. Deixa eu limpar aqui a seleção. Eu vou calcular a área de cada uma dessas regiões. E para que pequenas regiões contenham pelo menos uma amostra, e conforme essas regiões aumentem, eu tenha mais de uma amostra na região. Porém, como eu fiz essa estratificação, eu posso diminuir um pouco a minha densidade amostral. Então, se a priori eu estava trabalhando com uma amostra por hectare, após essa estratificação da minha área com base na variabilidade espacial do NDRE, eventualmente, se eu baixar minha densidade para uma amostra a cada 4 hectares, mas garantindo que cada zona tenha pelo menos uma amostra, eu consigo diminuir o número total de amostras e garantir uma representatividade dessa variabilidade espacial. Não existe receita de bolo, não tem um número certo, ideal. É uma amostra por hectare, quando eu crio zonas eu passo para uma amostra a cada 4 hectares. Não tem isso, não tem uma regra. Tá? É de acordo com cada área, de acordo com a experiência, de acordo com o histórico e com os trabalhos que vão sendo executados ao longo dos anos, o profissional tem condição de determinar qual seria a melhor solução. Então, aqui nós vamos calcular uma nova coluna. Essa coluna vai chamar área, é um número decimal. Como eu quero em hectares, eu vou digitar a cifra 1, área dividido por 10.000. Ok. Então aqui é a área de cada uma dessas zonas. E agora eu vou criar uma coluna chamada num_amos, que é o número de amostras para cada zona. Vamos partir do princípio que eu preciso de pelo menos uma amostra e a partir daí múltiplos de 4 hectares. Existe uma função que chama paraInt. Eu vou converter em inteiro o valor da minha área. Então, cadê o campo área que eu acabei de calcular? Aqui, ó, campo área dividido por 4, porque eu quero uma amostra a cada 4 hectares nessa nossa distribuição de zonas. Porém, caso o meu polígono tenha área inferior a 4 hectares, imagina um polígono lá de 2 hectares. 2 dividido por 4 vai dar 0,5. E aí esse 0,5, ou se for um número menor ainda, ele vai arredondar para zero. Eu teria 0 amostras. Então eu vou colocar mais 1. Ok? Ele vai dividir a minha área por 4, para que eu tenha uma densidade de 4 amostras por hectare. E vai colocar uma amostra a mais. Você pode trabalhar com outras relações matemáticas aqui. Esse é só um exemplo, certo? Então, dividir por 4, pega o resultado, converte para o número inteiro e soma uma unidade. Aqui nós temos, então, em cada uma zona, essa zona vai ter 5 amostras, essa aqui vai ter 13, essa zona vai ter 2 amostras, olha só. Depois 4 e 7 amostras dentro dessa zona. Ok? Fechar, finalizar a minha edição, clicando naquele lapisinho lá em cima. Vou limpar a seleção também. E tendo as minhas zonas, sabendo a quantidade de amostras que eu vou criar para cada uma delas, venho aqui agora em vetor, investigar, pontos aleatórios no interior dos polígonos. A minha camada de entrada, essa aqui é o output que já está selecionada. Ele vai criar pontos. Eu não vou digitar um número aqui. Eu vou selecionar o valor com base em um campo de atributo, que é aqui o número de amostras que a gente acabou de criar. E a distância mínima entre esses pontos, eu vou colocar 50 metros. Eu não tenha pontos mais próximos, ou melhor, 100 metros.
que não tenha pontos com distância inferior a 100 metros um do outro. Executar. Fechar. Olha só. Essa aqui é a nossa distribuição. Esses pontos eles são criados aleatoriamente. Olha só, vou rodar mais uma vez. Vou pegar aqui o histórico. E vou executar. Executar mais uma vez. Executei várias vezes. Esses pontos eles são criados, como eu disse, aleatoriamente. Então, este foi um resultado. Este foi outro resultado. Outro resultado. Ok? Aqui a gente tem a certeza que ele vai distribuir aquela quantidade de pontos dentro de cada zona. Eventualmente a pessoa pode fazer até algum ajuste manual. Então, a título de comparação, aqui nós temos a amostragem com uma amostra a cada 4 hectares, com a criação de zonas. E aqui a mesma grade com uma amostra a cada 4 hectares. Okay? Veja que essa zona aqui, ó, nós não tivemos, praticamente não tivemos ponto dentro dela. Teve esse pontinho aqui que caiu dentro dela, mas vamos comparar com ponto aleatório. Olha só. Olha a diferença. Aqui eu garanti uma determinada quantidade de pontos de acordo com a densidade que eu estabeleci em cada uma das zonas. E aqui uma amostra a cada 4 hectares. Ok? São diferentes métodos de criação de amostras, né, de distribuição de amostras. E assim nós terminamos a última parte de criação de pontos para amostragem de solo na agricultura de precisão. Fico à disposição. É isso aí, muito obrigado. Um abraço.